galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá dividido aqui em apenas duas partes, mas tem muita coisa pra gente comentar. Eleições americanas seguem causando ao redor de todo mundo e também no Brasil. Gente, sabe o Felipe Martins? As confusões que aconteceram com ele? Então, ontem o Eduardo Bolsonaro falou algumas coisas e que eu acho que realmente fazem muito sentido e que eu acho, sim, o governo americano pode ter um verdadeiro interesse. E não é porque envolve o Brasil, nenhum tipo de dívida de gratidão, nem nada. E obviamente vai explicar, né? A gente vai explicar ao longo do vídeo de hoje. Também tem mais algumas coisinhas que aconteceram lá e que talvez acontecerão aqui. E coisas que aconteceram lá atrás e que também aconteceram no Brasil lá atrás e que agora eles consertaram, que eu também quero abordar com vocês. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse tópico, fazer alguns comparativos, coisas ligadas às redes sociais, o que Trump tá pensando em fazer, inclusive com a Europa. Uma discussão que envolve o item do Marco Civil da Internet, que o Supremo também vai querer debater no Brasil. Enfim, né? Já tô falando muito. Depois, quero falar daqueles temas que mostram porque o Brasil segue atrasado. E aí eu vou puxar, inicialmente, vindo lá dos Estados Unidos, só a introdução, e depois a gente foca 100% no Brasil, algumas coisinhas que rolaram aí nas últimas horas e nos últimos dias, e vamos lá. Esse vídeo hoje deve ser atrasado, tá aqui para começar a gravar, sério. Caiu uns 15 minutos de gravar, caiu um raio aqui em casa. Queimou o meu 2 modems, aqui é a NBN internet, né? Tem um modem que a provedora de internet dá, queimou também. O ar-condicionado do estúdio também queimou. E eu não sei mais se queimou alguma coisa dentro de casa. Estou revoltado. Tentando aqui ficar de boa, né? Porque, enfim, né? Ossos do ofício. Mas vamos lá. Vejam só o seguinte. Olha a Globo. Planos de Trump para saúde e ciência acendem alerta nos Estados Unidos. Por quê? Robert Kennedy Jr., ele é conhecido por não gostar do negocinho lá, né? E ele poderia, com sua administração e suas ideias, trazer riscos a pesquisas, tratamentos e alimentação no país. Essa da alimentação é a mais absurda de todas. Porque quem acompanha esse cara, eu até compartilhei um vídeo, comentei lá no canal secundário, ele basicamente está defendendo que a alimentação humana seja mais natural. Sem tanto aditivo, tanto conservante, tanta coisa industrializada. É basicamente isso. Então, eu não consigo entender por que seria um risco. A Amanda comenta, né? Imagina só, você não obrigar a tomar, inclusive bebezinhos. Imagina só você ousar dizer que crianças e adultos deveriam comer mais saudável e menos industrializado. Ave Maria. Esse Kennedy é perigoso demais, né? É o cara que o Trump vai colocar lá. Nossa Senhora, que loucura. Você vê a preocupação da Globo, né? Saudável é comer comida bem processada, né? Pelo menos é o que a Globo tá tentando vender. O médico Paulo Zanotto, ficou bem conhecido aí na época do Fica em Casa, por lutar pela liberdade das pessoas. Eu tô na dúvida se o Zanotto ele é médico, acho que ele... Tô na dúvida agora. Mas da saúde. Então, se não for, enfim, um imunologista muito conhecido. Ele colocou um vídeo do Kennedy, comentando que nos últimos 19 anos ele teria todos os dias rezado 30 dias para um dia ter o poder de salvar, né, crianças, os adultos como um todo, das garras das máfias, da comida estragada, né, e da Big Pharma. Agora ele tem 4 anos de batalha com os maiores vigaristas pusilânimes do mundo. Rezem por ele. A turma da direita está bem empolgada aí com algumas promessas que estão sendo colocadas na mesa, né, pela administração do Trump. E eu acho que muita coisa pode andar. Desde o dia 1, a gente vai chegar lá. Vamos começar por aqui, ó. Diz que acontece lá, acontece no Brasil também, né? Essa pauta aqui, sério, ia cair bem. Cai bem se o pessoal por aqui resolvesse copiar. Sob Trump, centenas de casos de invasores do Capitólio devem ser arquivados. Né? Isso é ruim? Acho que não, né? Vejam só, centenas de casos devem ser arquivados. A previsão é do próprio Departamento de Justiça, que indicou que conta com apenas alguns dias para ainda acusar os envolvidos nos ataques do 6 de janeiro, antes de uma mudança profunda na forma pela qual o evento será tratado. Difícil falar, né?
tentativa de golpe, etc. A galera forçou a mão. Vai ter algumas mudanças na administração como um todo, o próprio Departamento de Justiça, né? E as coisas devem mudar. O Trump falou que ia anistiar todo mundo. Ia chegar lá para anistiar todo mundo, que é um absurdo que foi feito. O Brasil tem a turma do dia 8, né? Que está sendo discutida também no Legislativo, a questão da anistia. Continuando aqui, nosso amigo Vance, a gente comentou sobre ele ontem. Hoje tem mais algumas coisas muito interessantes para comentar. Essa é a primeira. Ele diz que os Estados Unidos podem abandonar o apoio à OTAN se a Europa tentar regular as plataformas da Elon Musk. Isso aqui não é recente, não. Isso aqui foi em setembro. Isso aqui eu vi ontem porque o Roberto Mota acabou por compartilhar no Twitter. Eu falei, olha, interessante saber disso daqui, né? Candidato republicano à vice-presidência disse que os alemães e outras nações, não a Rússia, teriam que financiar a reconstrução da Ucrânia. Aí o texto fala o seguinte: o Vance sugeriu que o apoio americano à OTAN deveria ser baseado na não regulamentação pela União Europeia de Elon Musk e sua plataforma de mídia social, que é o Twitter. O candidato republicano à vice-presidência e senador por Ohio afirmou em entrevista à youtuber Sean Ryan que uma alta autoridade da União Europeia ameaçou prender o bilionário se ele permitisse que o ex-presidente Trump voltasse ao Twitter. O líder, não me lembro exatamente qual autoridade, era de dentro da União Europeia, mas enviou a Elon uma carta ameaçadora que basicamente dizia: vamos prendê-lo se você apoiar Donald Trump, que a propósito é o provável presidente dos Estados Unidos, disse Vance na entrevista publicada na semana passada. Então o que a América deveria estar dizendo é: se a OTAN quer que continuemos a apoiá-los e a OTAN quer que continuemos a ser um bom participante dessa aliança militar, por que vocês não respeitam os valores americanos e respeitam a liberdade de expressão? O Vance perguntou. Pensando que apoiemos uma aliança militar, se essa aliança militar não for pró-liberdade de expressão, acho que podemos fazer as duas coisas, mas temos que dizer que o poder americano vem com certas condições vinculadas. Uma delas é respeitar a liberdade de expressão, especialmente em nossos aliados europeus. O Brasil não é membro da OTAN. Então, obviamente, não vai fazer nenhum tipo de pressão usando a OTAN contra o Brasil. A União Europeia e para a União Europeia é importante. Mas veja como a questão da liberdade de expressão aparenta estar no centro das ideias, né, que circulam a nova administração norte-americana. E para deixar isso bem claro, aí sim, isso é agora, Trump postou ontem um vídeo falando que ele vai fazer no dia 1. Sentei na cadeira do presidente, tenho a minha caneta, a caneta mágica, agora a gente vai começar a aprontar. Donald Trump declara, né, vai começar uma cruzada contra a censura das Big Techs. Veja só. Trump fez um discurso histórico no Twitter, no qual foi apresentado um plano contundente para restaurar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Eu acho até que o Eduardo Bolsonaro compartilhou com as legendas em português, para quem quiser ver na íntegra, mas a matéria aqui da Gazeta está bem resumidinho. Trump defendeu ações abrangentes contra a censura nas plataformas digitais que ele considera uma ameaça à democracia. Ele iniciou o discurso afirmando: se não temos liberdade de expressão, então simplesmente não temos um país livre. É tão simples quanto isso. Para Trump, o ataque à liberdade de expressão representa um ataque à própria estrutura das liberdades individuais, arriscando um efeito dominó em quase todos os outros direitos e liberdade cairão um a um. Como a primeira medida, Trump prometeu que, dentro de horas após uma possível posse, assinaria uma ordem executiva banindo qualquer departamento ou agência federal de colaborar com qualquer organização, empresa ou pessoa física para censurar, limitar, categorizar ou impedir discurso legal dos cidadãos americanos. Ele também proibiria o uso de dinheiro federal para rotular discursos como desinformação ou misinformation, né? Uma informação incorreta ou deliberada. Essa medida, segundo ele, visa cortar qualquer apoio institucional à censura e garantir que as opiniões dos cidadãos possam ser expressas livremente. Para reforçar a ação, Trump afirmou que banirá o uso de verbas federais para sustentar práticas de rotulação e monitoramento de discursos com foco em proteger o direito dos americanos a expressarem-se sem serem silenciados pelo governo. Aí, vai vendo que interessante, porque isso aqui vai se conectar com a questão do Felipe Martins.
O Trump também prometeu identificar e demitir qualquer funcionário público que tenha atuado direta ou indiretamente na censura interna, inclusive em agências como Departamento de Segurança Interna, FBI, CIA, Departamento de Justiça. Aí você fala, pô, mas o caso do Felipe Martins tem a ver com fronteira. Sim, mas olhe o comportamento que está sendo adotado. Quer ver quem são os frutos podres que estão na máquina para retirá-los. Vai fazer mais sentido já já. Outro ponto relevante foi a proposta de reforma da seção 230 do Communications Decency Act. Aqui, o Trump ele quer trazer a mesma discussão que está rolando no Brasil, só que enquanto no Brasil essa discussão tem um objetivo, aqui eu acho que o objetivo é outro. No Brasil, eu acho que vai levar à censura. Lá é para garantir a liberdade. O que é que o Trump quer fazer? Essa lei, é mais ou menos como é no Brasil, ela protege as plataformas de responsabilidade sobre o conteúdo publicado pelos usuários. Fala assim, pô, bicho, não tem como responsabilizar as plataformas. É complicado. É tipo multar a rede de telefonia pelo que é dito numa ligação telefônica. Você não tem como controlar. E aí o Trump propôs que essa imunidade ela só vai ser mantida para plataformas que atendam a altos padrões de neutralidade, transparência, justiça e não discriminação. Você vai ser isento desde que você não controle o debate. Porque por muito tempo, hoje em dia está um pouco melhor, né? Principalmente no Twitter, está um pouco melhor. Mas por muito tempo, perfis mais à direita sofriam shadow ban. Às vezes falavam uma coisa qualquer, nem era ofensa, ó, a conta era deletada. Assim, muita coisa acontecia. Então, se você quer que sua rede social não caia na malha fina e ser responsável por tudo que as pessoas postam nela, então não censure ninguém. Não seja o editor da rede social. No Brasil, o pessoal quer tirar. Quer tirar para todas. Porque o objetivo, né, a gente conhece muito bem a censura brasileira. A censura brasileira é uma entidade. Ela tá aí. Ela vai querer falar, tá na mão da rede social censurar. Tem que censurar o discurso perigoso para a democracia. Assim, os posicionamentos são totalmente divergentes. Assim, absurdamente diferentes um do outro. Para ele, plataformas digitais devem se concentrar em remover apenas conteúdos ilegalmente explícitos ou que promovam quem toca o terror, mas reduzir drasticamente o poder de restringir arbitrariamente o discurso legal. No Brasil, isso é muito perigoso. Trump também apontou para a necessidade de desmantelar o que descreveu como uma indústria de censura tóxica, o que teria surgido sob o pretexto de combater a desinformação. Ele defendeu que o governo federal imediatamente pare de financiar todas as ONGs e programas acadêmicos que apoiem esse projeto autoritário. Isso daqui, obviamente, vai repercutir no Brasil. A gente teve o clássico exemplo do Atlantic Council, com seu grande estudo que levou ao banimento de inúmeras contas de direita e fomentar toda a tese do gabinete do ódio. Agora não vai ter mais esse dinheiro, né? Graças a Deus, graças a Deus. Não precisa interferir no Brasil, só corta o dinheiro da comunada. Além disso, universidades que foram descobertas participando em censura digital ou interferência eleitoral poderiam ou perderiam acesso a financiamentos federais para pesquisa e empréstimos estudantis por um período de 5 anos ou mais. Aí, vamos dar uma olhada aqui no caso do Felipe Martins. Vamos ver se tem algum tipo de correlação. Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo. No primeiro momento, só ouvi o vídeo, não dei play, não parei para ouvir nem nada. Só que com sua matéria da imprensa, eu falei, não, vamos ver o que a imprensa está falando. Bolsonaristas esperam que vitória de Trump esclareça a fraude em viagem de ex-assessor aos Estados Unidos. Em vídeo gravado nesta sexta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos, disse que o triunfo do Trump vai ajudar a esclarecer por que o nome de Felipe Martins teve a entrada no país registrada pelo Serviço de Imigração americano. Segundo o ex-assessor, trata-se de uma fraude. Não é só ele, não. Foram outras pessoas também, né? Saiu um texto na época no Washington Post. Ou foi o Washington Post ou foi o Wall Street Journal. Foi um dos dois, estou na dúvida agora. Que a mina comentava, explicava os porquês. Tudo muito bem detalhado, muito bem documentado.
Foi inserida uma entrada falsa do Felipe Martins no território americano. Até o número do passaporte estava no passaporte errado. O nome dele não estava o nome completo. A gente comentou na época. Deixa eu ver aqui que mês foi isso. Putz, eu tô sem internet, lembrei agora. Deixa eu ver aqui, mesmo sem internet. Eu acho que foi entre abril e junho. Eu só olhar aqui no índice rápido do Atlas, se eu vejo aqui. Que foi entre abril e junho. Caso Felipe Martins. Deixa eu ver aqui, maio, se não foi esse aqui. Felipe Martins. Não, não foi esse aqui não. Tem um capítulo só pro Felipe Martins em maio. Acho que tem quase todos os meses. Deixa eu ver o de abril. Felipe Neto. Só censura. Não é esse. Deixa eu ver em junho. Se não for junho, eu não vou olhar os outros meses, não. Tem aqui de novo. Caso Felipe Martins. Deixa eu ver se foi esse. É esse mesmo. Pronto. Tá lá, ó. Caso Felipe Martins, mês de junho, pega lá o Atlas, a partir da página 131. Departamento dos Estados Unidos confirma que Felipe Martins não viajou a Orlando em 30 de dezembro de 2022. Tá lá a explicação da turma da Revista Oeste. Depois está aqui a documentação mostrando que a última entrada, assim, a última entrada do Felipe, se não me engano, com um determinado... Não, a última entrada dele, que foi em 18 de setembro de 2022. Ele não entrou nos Estados Unidos depois disso. E aí... se comentou bastante, documentalmente. Depois teve a história lá do diretor do presídio, né? Onde Felipe Martins está preso, filho da UPT. Entrou de férias. Aí tem lá um texto do Voltaire. Defesa disse que ex-assessor de Bolsonaro sofre perseguição. Tá? Aí teve o Leonardo Coutinho na época, ele fez uma thread também explicando sobre o caso. Aí ele explica sobre a questão lá do I-94, que é tipo um registro de entrada e saída. Ele vai explicando como esse documento ele não pode ser levado a sério, porque o próprio documento deixa isso claro, né? Assim, cara, olha só, isso aqui é só um dado, não é um dado oficial do governo, né? Então isso aqui não pode ser utilizado para fins judiciais. De forma reiterada, tem erros. O Leonardo Coutinho explicava tudo isso na época. Enfim, tá tudo lá, tudo bonitinho. Eu acho que foi no mês anterior, ou foi em julho, que teve a matéria... não, aqui, ó. Quem incriminou Felipe Martins? Um juiz brasileiro está usando um registro de entrada fraudulento nos Estados Unidos para manter atrás das grades. Então, várias coisas aconteceram, notícia internacional, a gente registrou tudo, a gente não vai deixar nada passar em branco, né, para você não esquecer. Quer lembrar? Vai lá no Atlas de junho, tem um capítulo só disso. Mas vamos voltar. Enfim. Foi inserida a entrada falsa Felipe Martins por burocratas de imigração norte-americana, e isso agora que passaram as eleições virá à tona através do Congresso americano, disse Eduardo Bolsonaro. Ele disse que já está em contato com deputados e senadores republicanos para que investiguem o caso. Pegando as informações corretas, achando a pessoa que alterou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, a gente provavelmente também chegará nas autoridades brasileiras que provocaram os americanos para fazer essa inserção falsa. Isso é crime nos Estados Unidos. O assunto, diz Eduardo Bolsonaro, tem relação com a pauta que Trump defendeu em sua campanha de controle maior sobre as fronteiras. Se falsificaram a entrada de um brasileiro, e não é qualquer brasileiro, era o assessor especial da Presidência da República. Se você falsifica esse tipo de entrada, podem falsificar a entrada de um criminoso muito perigoso. Ou, quem sabe, limpar dos registros a entrada de gente criminosa em solo americano. Faz ou não faz sentido que a administração republicana tenha interesse em investigar o caso do Felipe Martins? Porque é um caso concreto, envolvendo a figura de destaque, o ex-assessor especial da Presidência da República. Fala, cara, talvez esteja sendo feito de forma muito mais frequente do que vocês imaginam. O caso do Felipe Martins é de interesse da segurança interna americana. Não é sobre o Brasil, é sobre a fronteira deles. Acho que esse caso ele tem grande chance de prosperar. Acho. E Eduardo tá lá, né? Fazer esse meio de campo. Carlos Bolsonaro comenta assim, ó. Quando
deputado Eduardo Bolsonaro aceitou o convite do Trump para acompanhar a apuração das eleições na sua residência na Flórida, muitos vieram aqui para criticá-lo, como se construir e cultivar relações internacionais não fosse um trabalho sério e importante, mas, aos poucos, os resultados desse trabalho vão aparecendo. Nada disso aconteceria sem trabalho. Cada contato, cada relacionamento, cada nova porta aberta demanda tempo, energia e esforço. É assim que as coisas funcionam no mundo real. Hoje, muitos políticos e autoridades ao redor do mundo sabem o que estamos enfrentando no Brasil e se importam com o que acontece aqui. Mas até 2018, a direita brasileira nem estava no mapa. E as notícias que chegavam no exterior só ecoavam a visão da esquerda brasileira. Você vai falar que isso é mentira? O que tinha antes disso? Graças ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe internacional, do qual Eduardo fez parte como presidente da Comissão de Relações Exteriores, revertemos esse quadro e somos tratados com respeito pelos conservadores de todos os países do mundo. Enquanto muitos tentam se vender como heróis da coerência, nós vamos nos esforçando para fazer um trabalho que traz resultados. E com os nossos erros e acertos, vamos avançando. Parabéns, Eduardo, e que o Brasil continue recebendo a atenção que merece nos Estados Unidos e no mundo. E também, o Carlos relatou uma coisa, aconteceu contra ele, que eu acho que também pode ser de interesse da administração americana. Tenho certeza que o FBI ia atrás de uma pessoa em Washington para ver se eu realmente estava hospedado em sua casa e questionarem se não havia levado roupas sociais que justificassem reuniões com membros do parlamento de forma escondida, tentando linkar minha presença à invasão do Capitólio e suas derivações, é algo totalmente orquestrado entre fulanos de lá e fulanos de cá. Já queriam há tempos ligar o ocorrido nos Estados Unidos e o que futuramente acontecia no Brasil no dia 8. Pretendiam ter em mãos peças orquestradas que justificassem a trama enquanto meu pai ainda era presidente e nem havia começado as eleições. Além do comunicado que recebemos via e-mail do hospital sobre uma invasão hacker, roubando todos os dados referidos ao nascimento de minha filha em solo americano, revelações sobre tais fatos também virão à tona brevemente, assim como toda a trama que justifique tais coincidências. Em breve, todos nós teremos mais informações. Eu acho que esse caso também, muito curioso. Hackear dados, acesso a cada dado assim no hospital. Complicado, né? Complicado isso daí. Enfim, né? Será que tem conexões entre os fulanos de lá e os fulanos de cá do Brasil? Essa matéria aqui acho que foi a que mais me interessou ao longo de que eu li nas últimas horas. Trump se cerca de políticos e bilionários, olha a palavrinha, leais, para avançar com a agenda agressiva desde o dia 1, desde o primeiro dia. Leais, essa palavra é importante. O objetivo de Trump seria implementar rapidamente políticas que vão desde a deportação em massa de imigrantes, em situação irregular, até corte de impostos e tarifas gerais sobre importações que ele prometeu durante a campanha. Nesta fase, em 2016, após derrotar a Hillary, muitos no entorno de Trump eram novatos políticos. Nesta fase, em 2018, após derrotar Haddad, muitos no entorno de Bolsonaro eram novatos políticos. Encaixa bem, né? Similar. Que não estavam preparados para a tarefa de construir um novo governo. Similar também ao que aconteceu no Brasil. O republicano recorreu ao então vice-presidente eleito Mike Pence, ex-governador e membro do Congresso com raízes profundas no Partido Republicano, para comandar sua equipe de sua operação em transição. Mesmo como foi no Brasil. Ele também escolheu Reince Priebus para ser o seu chefe de gabinete, Steven Mnuchin para o cargo de secretário do Tesouro e Rex Tillerson para secretário de Estado. Todos figuras aceitáveis para grupos empresariais tradicionais e para o aparato de segurança nacional, mas que ele não conhecia tão bem. A mesma coisa com Bolsonaro, não tinha banco de reserva. Colocou um monte de gente, que foi um Deus nos acuda.
Você pegar, ó, já de início de governo, já de início mesmo, a gente já comentou sobre isso assim, esse ano. Mesmo com o próprio Paulo Guedes, já no início deu confusão. Porque o Guedes queria colocar o Levi no BNDES, pô, colocaram o Levi, velho. É tipo esse caso, e o cara do, meu Deus, tava lá. Não, o Deus falou, não. Aí o Bolsonaro falou, ó, tá na sua conta, se aprontar, tá na sua conta. E não deu outra, né? O Levi depois voou, bateu asas e voou. A mesma coisa que aconteceu no Brasil. Trump se arrependeu dessas escolhas por restringirem a agenda populista que ele realmente queria seguir e tem se esforçado para evitar repetir esse cenário. A mesma coisa no Brasil. Muita gente jogando contra. Não remava na mesma direção na agenda que foi colocada nas urnas de 2018. Foi uma bagunça. Ninguém esperava que Trump ganhasse. Também ninguém esperava que Bolsonaro ganhasse. Foi um acidente. Diz John Feehery, ex-assessor do Congresso Republicano, agora na FB Advocacy, uma consultoria sobre o pós-eleição de 2016. O membro da família mais influente este ano foi Donald Trump Jr., o filho mais velho, de 46 anos. Ele desempenhou um papel importante ao persuadir seu pai a apoiar o Vance, o senador de Ohio, para ser seu companheiro de chapa, e pressionou Trump a se envolver mais com podcasts populares entre os jovens. Mas mais ou menos a mistura, sei lá, do Eduardo com o Carlos, dá mais ou menos o Trump Jr. Mais ou menos isso, né? Deve guardar sua devida proporção. Você vê que ele influenciou o pai para pegar um vice mais ideológico, que é a questão do Vance. E, cara, tem que rodar, bicho. Tem que rodar, tem que começar a ir nos locais. Tem que começar a falar. Tem que falar com outras bolhas. Não dá só para ficar falando pros convertidos. Tem que rodar, companheiro. Companheiro Trump, vamos rodar. E rodou. Foi também o Trump Jr., que ajudou a construir o relacionamento da campanha com Robert Kennedy Jr., o herdeiro da família mais famosa dos democratas, que lançou a candidatura independente à presidência. Trump Jr. nem sempre pareceu ser o favorito de seu pai, mas, mais do que qualquer outro membro da família, ele tem sido um defensor da nova direita, inclusive em seu próprio podcast. Eu vi uma certa similaridade aqui, porque nos últimos tempos, Eduardo Bolsonaro ele vem me surpreendendo positivamente, falando, né, cara, as coisas não são tão imutáveis assim. Muita coisa no mundo tá mudando. Muitas abordagens, muitas ideias que antigamente era assim, né, muito travado, cara, às vezes não é tão travado assim. Tem que olhar a coisa de uma forma um pouco mais ampla. Agora sabemos quem são os verdadeiros jogadores, as pessoas que realmente vão cumprir a mensagem do presidente. As pessoas que não acham que sabem mais do que o presidente eleito dos Estados Unidos. Cara, essa fala aqui não é a primeira vez que eu escuto. Eu já ouvi essa fala da própria boca do Eduardo e de outras pessoas. O pessoal falando de Bolsonaro. O pessoal quer saber mais do que sabe? Quer senão o padre reza a missa. Não dá, irmão. Olha só, se o cara tomou uma decisão, tem que seguir. É voto vencido. A decisão é essa, segue. Rema a favor. Por que ficar de crítica construtiva depois que a decisão foi tomada, fazendo um corpo mole reclamando, só vai gerar mais desgaste no final do dia? Melhor tomar a decisão, mesmo que a decisão não seja melhor, mas for executada de bom coração, vai ser melhor do que jogar contra. Vai ser melhor do que jogar contra. Quero garantir que essas pessoas estejam nessa administração. A galera que é humilde, a galera que entende o que é hierarquia, que a presidência manda e quem tá embaixo tem que jogar como se fosse um time só. É pedir demais algo similar no Brasil. Vance, de 40, também desempenhará um papel influente na definição da direção da Casa Branca. Não vamos nos curvar ao Wall Street. Vamos nos comprometer com o trabalhador. Surge a direita, como ele mesmo se classifica, né? A direita pós-liberal. Focada no trabalhador, banana para Faria Lima, para os investidores. E vamos nem investidor, rapaz. Tem que cuidar de quem realmente está fomentando trabalho. Quem realmente empreende. Papo mole. Resultado prático. Resultado prático. E essa parada aqui do Trump, ela já está sendo vista. Ontem ele fez um tweet engraçado. Tradução meio livre, né? Eu não vou convidar a antiga embaixadora Nikki Haley
o antigo secretário de Estado Mike Pompeo para se juntar à administração Trump, que atualmente está em formação. Eu estou, assim, eu aprecio muito, né? Fico muito feliz de ter trabalhado com eles previamente e gostaria de agradecer a eles pelos seus serviços ao nosso país. Vamos fazer a América grande de novo. Mike Pompeo, Nikki Haley, bateu asas e voou. Haley foi a última a desafiar o Trump nas primárias, tornou-se aquele tipo de aliada na campanha, com críticas construtivas ao comportamento do Trump. E aí Trump agradeceu, né? Ela, Pompeo. Valeu, irmão. Segue teu caminho aí. Olha lá o vagabundo. Olha o frouxo Trump. O frouxo Trump, que não é agregador. Ai, o Trump está dividindo a direita. Nossa, ele não quis ficar perto dos seus críticos construtivos. Aconteceu algo muito similar ontem no Brasil. Me perdoa, mas não tem como não pegar no pé. Porque a população tá pegando no pé. Lá vem o Ernesto e a gente comentou sobre o Trump não se curvar pro centrão, né? O Trump, o grande intergaláctico. Balela. Estados Unidos mantiveram os princípios e ganharam os votos. Brasil relativizaram os princípios e os votos não vieram. O que diferencia a esquerda da direita e do resto do sistema é ter princípios, ideais e valores. Ao sacrificar tudo isso, a direita se descaracteriza e perderá sempre. Aí o Grilo comenta, né? Mais um, para surpresa de 0 pessoas. E o Brown diz, né? O cara faz questão absoluta de tirar da equação os acordos de Trump para vencer e ignorar que no Brasil o juiz apitou o jogo com a camisa do PT. A desonestidade intelectual dos intergalácticos embrulha o estômago. No comentário do próprio Ernesto, tinha gente mostrando notícias da imprensa brasileira mostrando Trump vai apoiar a fumaça ali, né? Que é uma proposta que estava na zona. Sabe? Cara, como assim? Até a questão do meu corpo, minhas regras, não foi aquela defesa árdua. Tanto que o Trump foi alvo de crítica por muita gente. Ô, irmão, tu tá com raiva de Bolsonaro, mas seja honesto. Fica feio isso, sabe? Joga limpo, pô. Joga limpo. Na boa, isso é chato, sabe? O povo na rede social tá te desmentindo. O Ernesto, ele ocupou a posição da Nikki Haley. Aí quando voltar, não vai ter, né? Obrigado aí pelo seu serviço, irmão. E vida que segue. Gente, assim, parar com esse tititi, velho. Tá chato isso daí. Todo mundo com suas críticas construtivas o tempo todo. Solução que é bom, nada. Nada. Articulação que é boa, nada. Resultado real, nada. Nada. Não entrega nada. Até eu que sou um inútil, um oreudo, eu pelo menos tenho um Atlas. Vou falar aqui, ó, é uma coisa concreta. E é uma coisa que não vai envelhecer, que tá ali. É o registro da história daquela época. Tá lá, um Ctrl+F, tu acha tudo organizado, com as matérias da época, os documentos oficiais. Tá ali, irmão. Fiz minha parte. Agora vocês, bando de inútil, viu? Bando de chorão. Olha esse comentário aqui que circula. Eu tento, assim, às vezes, falar, não, eu quero não precisar entrar em alguns embates. Mas eu sinto que se eu não comento, sei lá, quase ninguém comenta. Eu vejo o pessoal na rede social revoltado, o cidadão comum tá revoltado, mas meus colegas influenciadores, eles estão ocupados. Eles nunca veem isso. Eles sempre são cegos em relação a esse tipo de conteúdo. Quem está honestamente de saco cheio do Bolsonaro, de suas falácias, de sua valentia e prepotência pra cima de gente que não manda soltar nem prender, não é traidor de porra nenhuma, nem fã de Marçal esquerdista, muito menos essa retardadice de intergaláctico. Aí vem o cara falar assim, ó, eu já estou doido para prenderem Bolsonaro. E o Carlos, pelo menos, aí parou de encher o saco. É infiltrado? Não é infiltrado, não. Vai lá. Segue toda a turma da direita catinguenta. Quem assiste aqui de forma mais recorrente sabe quem é quem. A turma liderada pelo grande Italo Marcinho no Twitter. Italo Marcinho ontem fez um comentário na maior cara de pau falando, não, o problema do Bolsonaro é que ele não é aglutinador. Veja se Lula ataca o Ciro Gomes.
Aí vem o Facuri, o Otávio Facuri, o grande empresário da direita, estava lá por trás do PTB, doou 100 mil reais para a campanha do Marçal, para falar que foi o comentário mais inteligente que ele leu. O grande Ítalo Marcinho, que ele e sua gangue estava defendendo que o Tarcísio fosse churrascado pelo PCC. Aí os caras deram enquadro no Facuri. Eu não sabia que era o Marcinho, eu só vi esse comentário, achei o mais inteligente que eu vi. Eu tento não comentar, mas vocês estão demais. Ó, gente, de coração. Vocês já perceberam que toda vez que Bolsonaro fala algo que fica assim meio aberto à interpretação, ou às vezes que dá pra tirar de contexto, eu vou te dar um exemplo concreto, pra não ficar só no... Sabe? Vamos dar um exemplo concreto de algo que aconteceu. Quando Bolsonaro vai na Ouro Verde e ele fala que ele sugere que as pessoas não levem cartazes. E no momento ele falou, eu estou proibindo, não é pra levar. Ele falou, acho que não leva. Deu a sugestão dele. Muita gente fez questão de repercutir, distorcer. Falou, ó lá. Então assim, tudo que dá pra ser usado contra Bolsonaro repercute. Valdemar falou um ai, repercute. Sei que lá, repercute. Beleza. Essa mesma boa vontade da mídia de direita, a mídia independente de direita, essa mesma boa vontade de repercutir tudo que possa desgastar Bolsonaro, não existe na hora de rebater a fake news do acordão do Deltan Dallagnol, que alcançou mais de 2 milhões de pessoas com aquele vídeo, que foi reiterado pela Carla Secato, que também é do Partido Novo, que só o vídeo dela pegou mais de 1,5 milhão de impressões também. Isso assim, é curioso. Aí ninguém comenta. Aí, o que Bolsonaro comenta na Folha de São Paulo, cara, Bolsonaro tá falando de um político, seu aliado. Tipo, você vê, o Trump fala do Mike Pompeo, Nikki Haley. Notícia de todo canto. Bolsonaro. Aí é silêncio. Não é curioso esse tipo de coisa? Não é curioso? A grande mídia independente de direita tá cada dia mais curiosa. Assim, eu realmente estou curioso com meus coleguinhas. Galera defendendo abertamente Tarcísio, que o PCC pegue ele. Bolsonaro, cadeia. Meme de Bolsonaro dentro de um caixão. Aí pode. Tomara que em 2026 Bolsonaro continue inelegível e passe os votos dele pro Zema. Liberalismo, você curte? Né? Grande libertária, coloca lá no perfil da sua libertária. A novela é de sempre. Ninguém consegue conquistar votos por mérito. Precisam roubar de Bolsonaro e desejam que a justiça continue. A pessoa deseja. Assim, olha como foi o processo que tornou Bolsonaro inelegível. A pessoa quer que ele continue inelegível por um processo totalmente, assim, sensacional. O ápice da democracia brasileira. Que é para os votos irem pro Zema. Mas se você reclama, você tá dividindo a direita. Não pode isso, não, mãe de união. Desagregador, não aglutina. Enquanto a direita joga dessa forma, enquanto a direita pede prisão de Bolsonaro e que ele continue inelegível, cara, é curioso, velho. Eu não consigo mais entender o que tá acontecendo. Alguém me fala que o Rui Costa Pimenta é infiltrado, né? A gente sabe. O Ruizão é nosso amigo, nosso companheiro Ruizão. Escuta o que o Rui Costa Pimenta vai falar. E a relação com o Bolsonaro? Eu acho que ele vai paparicar o Bolsonaro, né? Bolsonaro seria um aliado dele, né? Na colônia aqui. Vamos ver. Mas não acho que ele vai fazer nada de extraordinário. Vamos esperar para ver, né? Você vê espaço para uma incógnita. Você vê espaço para avançar, anistia ao Bolsonaro? Eu acho que sim, mas depende mais das condições internas do Brasil do que das condições externas, né? Não acho que o Trump tem influência sobre esse resultado. Que eu acho que a burguesia brasileira ela está evoluindo lenta e gradativamente à direita, em direção ao Bolsonaro, né? Em direção... o ideal para ele seria um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Eu acho que esse movimento é inevitável. Né? Seria um bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Sem Bolsonaro, né?
Parabéns, colegas. Parabéns. O que vocês estão fazendo com indiretinhas? Tá tão direto, tá tão explícito, que até a esquerda já percebeu que vocês querem criar o bolsonarismo sem Bolsonaro. Você que se pergunta, mas será que fulano está... Até a esquerda tá percebendo que querem criar um bolsonarismo sem Bolsonaro. Imagine. Tem muita gente... Gente, grande parte do debate, e o que eu falava pra vocês lá atrás, falo e reitero, acontece no Twitter. Quando você tá lá, você vê o que tá acontecendo. Como as pessoas, né, se comportam entre si. Aí, esquerda comentando, né? Querem criar um bolsonarismo sem Bolsonaro. Tá claro e cristalino, mas vamos continuar. Eu acho que esse movimento é inevitável, né? A esquerda já deveria ter aberto o olho, porque eles vão ficar com uma sobra aí desse setor da burguesia, né? Nesse sentido, quando você fala assim, quer dizer que a anistia depende mais de fatores internos do que externos, você está dizendo o seguinte, dependeria então de uma deterioração do governo Lula para avançar? De uma, eventualmente, falta de alternativa da direita para vencer? Ou de um fortalecimento do governo Lula e a direita se vendo sem candidato viável? Quer dizer, quais seriam as condições? Não, a gente viu aí na eleição da mesa da Câmara que o Bolsonaro está negociando a anistia. Ele tem força, né? Ele já tinha força, uma força muito grande no Congresso. Agora, com a eleição, ele mostrou muito mais força ainda. Ficou claro com a eleição municipal que ninguém que não seja o Lula vai se eleger sem o apoio do Bolsonaro. Então, é preciso negociar com o Bolsonaro. Já vários setores falaram que não vão apoiar o Lula, né? Não sei também se isso daí é jogo de cena, se é propaganda. O próprio Kassab, né? Que o pessoal fala que é o centro, não vai apoiar o Lula. Eles estão procurando um outro candidato. Se eles forem apoiar outro candidato, precisa do Bolsonaro. Aí vai ter que ter uma negociação com o Bolsonaro, né? Isso daí pode resultar numa anistia do Bolsonaro. Que coisa, hein? Que coisa. E aí ele comenta, né? A questão pro Lula também não tá das melhores. Painho tá se vendo aí numa encruzilhada. Sobre o que ele fala aí do Lula, né? A turma aí que tá na base do governo, não apoiá-lo em 2026. Já saíram algumas coisas nos últimos dias. Baleia Rossi, o próprio Baleia Rossi, presidente do partido do Sebastião Melo, falando que não necessariamente vai estar com Lula. O próprio Ricardo Nunes já tinha dito isso. O Ricardo Garcia já tinha dito isso. Ele fala do Kassab também. Aí tá ali, ó, páginas amarelas da Veja. É um erro estar com Lula, diz Sebastião Melo. Gente, acho muito difícil. Assim, é quase zero a chance do Lula vencer. Assim, não tem como mais. Acho que ninguém mais aguenta o Lula. Ninguém mais aguenta o Lula. E eu acho que essa turma tá usando isso de propósito. Fala, cara, a rejeição ao Lula é tão grande que, poxa, se Bolsonaro não disputar a eleição... Agora finalmente ele tá com chance de realmente, né, ser o dono da bola. É só Bolsonaro não participar, porque dessa vez, bicho, o Lula tá muito desgastado. O senhor defende proposição? Nós disputamos eleições em 2022, perdemos. Não sou bolsonarista, mas votei no Bolsonaro no segundo turno. Tenho uma aliança com o PT desde a disputa com o PL, desde a disputa passada. O que estava em jogo aqui era a municipalidade. O MDB tem que desenhar um caminho para a sucessão presidencial, um projeto para liderar o Brasil. Vou trabalhar por isso. E aí, como articularia o projeto? Ele cita lá, tem que se unir, tudo mais, Baleia Rossi. Aí no final ele fala o seguinte, né? Sem uma candidatura presidencial, vamos nos dividir. Temos que lutar pela unidade, sob a coordenação do Baleia. Quero ajudar. Mas se o MDB não tiver candidato próprio, defendo uma aliança de centro-direita em 2026. Com Lula não dá. Com Lula, irmão, tá do lado errado. Lula é o lado errado. Venderam uma catástrofe, né? Um apocalipse no pós-eleição. Assim, o fim de Bolsonaro. Bolsonaro acabou. Isso algumas pessoas na direita, né?
Aí ontem a Folha de São Paulo, na sua matéria semanal, que fala os ganhadores e perdedores, Bolsonaro é o vencedor da semana. Vejam só, finalmente Bolsonaro ganhou uma. Vai tá boa, né? E Marçal o perdedor. Carlos compartilhou um tweet da Tsu que eu já tinha comentado antes, que falava assim, né, maluco, se você é uma pessoa que diz ter respeito por mim, mas permite que eu apanhe em público, seja de quem quer que seja, que venham os ataques, além de contribuir com as porradas, cara, tu tá me chamando de idiota. Não tem como tu me respeitar e ajudar a bater em mim. Não dá, campeão. E o Carlos diz, né, lamentavelmente este é o padrão. E foi até o padrão da turma que fechou com o Marçal, que tá ali, ó. Marçal usa live com Boulos para se lançar o Planalto em 26. Marçal usa live com Boulos para se defender em depoimento à PF. Se o Marçal realmente for um cara antissistema, ele tá inelegível. Com o que ele fez com esse laudo falso, um negócio que ele ficou alardeando desde o início da campanha. Cara, se ele for um cara antissistema, ele tá inelegível. Mas ele tá indo pro União Brasil, né? Grande União Brasil, sentar no colo do Bivar e do Rueda. Olha o espertinho também. Tem um monte de espertinho no Brasil. Senhor Ciro Nogueira conversou com Paulo Capelli. Com ou sem Bolsonaro, direita precisa definir nome já em 2025. Por quê? Porque a pressa, senhor Ciro Nogueira. Você tá muito nervoso, irmão. Relaxa aí. Presidente nacional do PP, Ciro Nogueira defende que o campo conservador consolide o nome ao Planalto já em 2025 para substituir Bolsonaro, caso o ex-presidente permaneça inelegível. Foi André Esteves que mandou o senhor falar isso, foi? Considerado um dos maiores articuladores políticos de Brasília, o parlamentar atua para que Bolsonaro seja anistiado, mas pondera haver um prazo para que a direita tome uma definição. Luto para que Bolsonaro possa disputar a presidência em 26 e vou apoiá-lo caso ele concorra, mas se a inelegibilidade permanecer, a direita tem que escolher outro nome já no ano que vem. Não dá para deixar para 2026. O dirigente lembra a situação de Lula em 2018. Na ocasião, o líder petista estava inelegível e aguardou até o último momento para declarar apoio ao Haddad. Como consequência, avalia Ciro, o atual ministro da Fazenda teve pouco tempo para se viabilizar eleitoralmente. É sério? Coitado do Haddad, né? Coitado do Haddad. Se o Lula tivesse dito antes, o Haddad vencia. Assim, não é que o Bolsonaro venceu a eleição de 2018. É Haddad que perdeu. É isso. Então, na verdade, a gente não tem que celebrar a vitória de Bolsonaro. O mérito da vitória de Bolsonaro é o fracasso do Haddad. Dessa forma, Ciro Nogueira sustenta que a direita tem que se reunir em torno de uma alternativa a Bolsonaro já no segundo semestre de 2025. O dirigente, contudo, evitou falar em preferências. Mas ele curte a todos, né? Ciro Nogueira é o pai fundador da direita BTG. A direita BTG que o Marçal já resolveu fazer parte também. Só observo, só observo. Antes de dar play nesse vídeo aqui, do Josias, eu quero dar play num vídeo longo do Eduardo, mas não sei se eu vou conseguir dar play. Porque minha internet parou, né? Como vocês sabem, falei no início do vídeo. Ó. Você com nosso stop. Bom, eu espero que o problema possa... Não, o problema da frigideira não tem nada a ver. Pode ter a ver com ar-condicionado, mas o problema da frigideira não vai ter a ver com a... Eita, não é frigideira não. Como é, rapaz? Geladeira. Enfim. Deixa eu só responder a Michelle aqui. Ela falou que a geladeira tá sem energia. Tô falando pra você, viu? O revolta que me deu. Ai. Deixa eu continuar. Mas enfim, deixa eu ver se eu consigo dar play aqui no vídeo do Eduardo pelo celular. Ai, ai, ai. É um vídeo meio longo, mas eu acho que é bem relevante. Vamos aqui ouvir Eduardo falando sobre Trump, sua vitória e tudo mais. Deixa eu deixar assim, ó. Que esse aqui acho que é o último antes de mudar de tema. Deixa eu deixar assim. Vamos ouvir aqui o Eduardo. Deixa eu ver se a internet vai me ajudar.
medíocres, elas aprendem com o próprio erro. Os inteligentes aprendem com os erros dos outros e os burros não aprendem nunca. Você está aqui nos Estados Unidos, está olhando a eleição, certamente você consegue abrir a sua cabeça e olhar, né, muito do que aconteceu para o Trump ter sucesso aqui no Brasil e aprender, né, com esse passo a passo que ele tomou. Além das questões de mérito, né, o seu discurso forte para reaquecer a economia, redução de tributo, né, retomada do emprego e toda essa questão contra a inflação, que foram as pautas que o Trump levou e sensibilizaram os americanos, os esquerdistas também erraram quando pegaram forte na agenda woke. Aqui é o primeiro ponto, né? O senador BTG, amigo do Dedé, Ciro Nogueira, ao invés dele se preocupar em ter algo a oferecer para a população, porque isso sim viabiliza candidatos, ter um plano econômico coerente o problema que o Brasil vem enfrentando nas mãos do Lula e que o Lula vai deixar esse problema para a próxima administração. Ao invés dele procurar isso, não, ele está procurando só o nome, o candidato. Preocupado com isso, porque a agenda econômica do Ciro Nogueira vem de Wall Street, né? Que é a mesma agenda econômica da Faria Lima. É tudo subserviente. Então, tudo que a administração Trump luta contra é o que Ciro Nogueira vem defendendo. Ele junto com a turma liberal no Brasil. Mas vamos continuar. Distanciaram da sociedade, se distanciaram dos problemas do americano comum, de classe média, que é a maior fatia da população aqui, e também acabaram tendo aí uma cisão dentro da própria esquerda. Então aqui nos Estados Unidos a esquerda tem aquela esquerda old school, velha guarda, mais trabalhista, mais sindicalista, e aí você vai lembrar, né, que o Biden, no meio do seu governo, chegou aí numa greve, como se fosse, vamos lá, é como se fosse o Lula indo numa greve no ABC Paulista para apoiar os metalúrgicos, o sindicato metalúrgico, botando um bonezinho para dizer, olha, eu sou raiz, eu estou preocupado com o emprego, eu não sou só essa agenda progressista, essa agenda woke maluca aí que troca de sexo criança, ideologia de gênero na escola e etc. Mas se você ainda botar de lado isso tudo e for ver o movimento político que o Trump fez, também temos que observar o seguinte, né? Eu estava num jantar, muito comum isso aqui nos Estados Unidos, né, de levantamento de recursos para a campanha eleitoral. Fui num jantar antes do Mar-a-Lago, né, na noite anterior ao Mar-a-Lago. Esse é uma das coisas legais de você estar aqui, que você aprende em loco, olhando como é que as coisas acontecem. E nesse jantar, quem fez um discurso foi Robert Kennedy Jr. Quem é o Bob Kennedy Jr.? Ele é sobrinho do senador Kennedy, quer dizer, ele é filho do senador Kennedy e sobrinho do presidente Kennedy, que vocês vão lembrar, aquele presidente que vivenciou a crise dos mísseis de Cuba, acabou sendo assassinado de maneira covarde e cruel, né, por um atirador. O Bob Kennedy, ele sempre foi do Partido Democrata, igual o seu tio, o presidente, o Kennedy. Então, o Bob Kennedy, ele dá um discurso falando do porquê que ele passou a apoiar o Trump. E ele fala, né, das suas decepções junto ao Partido Democrata, quando o Biden foi retirado da corrida presidencial, que escolheram a Kamala sem ter nenhum tipo de prévia. E aqui nos Estados Unidos é muito comum ter um debate entre os presidenciáveis até que o partido escolha quem é que será realmente o candidato a presidente, dentre outras questões. Ele viu que a voz dele não teria espaço dentro do Partido Democrata, que nos Estados Unidos significa esquerda. E como ele não teve voz dentro do Partido Democrata, isso me lembrou até o Olavo de Carvalho, né, que durante a sua juventude ainda tentou fazer parte de movimentos de esquerda, mas viu também que não era um movimento democrático, que aceitaria ter uma crítica, que ele lá, juvenil, teria que seguir a ordem do pessoal lá de cima. E, enfim, o Bob Kennedy acabou saindo do Partido Democrata e veio apoiar o Trump. O Trump bota o Bob Kennedy em vários palanques dele, em posição de destaque. Dá para ele a pasta da saúde, para ser a pessoa que vai cuidar da saúde dos Estados Unidos, que vai enfrentar os grandes lobbies, né, da Big Pharma e assim por diante. Eu estou falando isso porque o Trump, ele fez um movimento aglutinador. Se você olhar, por exemplo, uma pessoa que eu particularmente admiro muito, o Jared Kushner, que é o marido da Ivanka. A Ivanka é a filha do Trump, tá? O Jared Kushner é o marido dela. Esse cara foi o cara que redesenhou o Oriente Médio, um cara que costurou os acordos de Abraão, o cara que levou paz para Israel, para o Oriente Médio, e hoje, a gente até hoje está vendo os reflexos disso. Porque muitos dos países ali árabes, se não a sua totalidade, têm muito mais preocupação com o Irã do que com a questão
da Palestina, porque já estão vendo que não é uma questão sobre 2 estados, mas sim onde um grupo terrorista quer dizimar Israel da face da terra. Deixa eu pular aqui para adiantar. Então faz campanha eleitoral, recebe doação. Então eu falei aqui do Jared Kushner, da Ivanka, do Bob Kennedy. Se nós tivermos, né, a arrogância de acharmos que somos os donos da verdade, não fizermos movimento político algum, sempre preocupados em parecer limpinhos, a gente não vai avançar. Está escancarado na cara de todo mundo, né, a receita de sucesso do Trump. Os Estados Unidos, em vários pontos, se assemelha muito com o Brasil. Então, o que eu peço para vocês? É para que a gente tenha sabedoria, conhecimento, discernimento, principalmente a todos nós que estamos dentro do campo, que temos um mandato político, de vereador, de deputado, seja lá o que for, para a gente focar no interesse público. Se nós quisermos, né, colocar as nossas pautas prioritárias adiante, PL da anistia, né, redução do tamanho do Estado, redução de tributo, retaguarda jurídica para a polícia, melhorar a segurança pública, acabar com o ativismo judicial e assim por diante, a gente tem que estar forte dentro das nossas posições. Por exemplo, no Congresso Nacional. O inteligente aprende com o erro dos outros. Eu espero que todos nós aí sejamos inteligentes. E se eu estiver errado, por favor, pode falar aí que se a crítica for bem intencionada, eu paro, eu leio, eu aprendo. Eduardo tá falando sobre aglutinação, tá observando o que aconteceu em outros locais, tá falando da importância de ter números, esse do Congresso. Fala, inclusive, das movimentações que o Trump fez junto às pessoas que tinham passado mais à esquerda e que o Trump trouxe para perto, porque em alguns pontos a agenda é minimamente igual, ou quando não é igual, quando não é convergente. Eu não sei o que o Kennedy pensa na questão de, sei lá, infraestrutura, tecnologia, mas na área da saúde, pô, a galera pensa igual, bicho. Então, tá com o pau aí. Bolsonaro falou algo muito similar na questão. Ele citou do Rebelo, ele não cita nominalmente, falando nada do PCdoB. Isso é a questão da Amazônia. Quando você pega assim a questão da Amazônia, a Amazônia, só a Amazônia. Olha pra isso daqui. Beleza, o cara sabe do que tá falando. Tem livros sobre isso. As ideias dele estão bem claras ali. O cara vai escrever 500 páginas. Não tem como ele esconder o que ele pensa sobre a Amazônia. Tá ali, você consegue dar uma olhada. Consegue dar uma olhada. E ainda diz, não, cara, quiser criticar, critica aí. Tamo aí, a gente vai parar, vai olhar. Mas, ó, toma empurrada, toma empurrada, toma empurrada, toma empurrada, toma empurrada, toma empurrada. Certo, som? Não vamos dobrar, não vamos curvar. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. Sabe, eu tento não pegar no pé, mas de coração. Olha a diferença. Ciro Nogueira preocupado em ter um nome. Tem que ter um nome. Eduardo preocupado, cara, temos que construir um movimento, temos que ir trazendo, aglutinando. Não, precisa de um nome para logo 2025 para começar, né? Aí vem lá a apoiadora do Zema, tomara que Bolsonaro continue inelegível, para os votos irem pro Zema. Rapaz, não tem como, né, gente? Aí a galera não tá jogando limpo, né? O pessoal não tá jogando limpo. Enfim. Esse vídeo aqui eu vou deixar pra comentar depois. Acho que vai fazer até mais sentido comentar amanhã. Tá lá no embaixo na rede social sobre até a questão da jornada de trabalho, redução, quer dizer, fim da escala de 6x1, né? Trabalha 6 dias, folga 1. Esse vídeo aqui é interessante o que tá sendo debatido nele. Acho que tem a ver com essa questão até dos rumos da direita. Interessante mesmo, fiquei positivamente surpreso por ele. Aí comentar sobre isso, trazer umas coisinhas extras. Vou tentar terminar esse vídeo com menos de 1 hora, até pra subir ele de forma mais simples, para eu poder não colocar o vídeo no ar hoje tão tarde. E amanhã tenho que lidar com falta de internet, ar-condicionado queimado, não sei nem se o ar-condicionado queimou realmente, tenho que ir lá na caixa de disjuntor aqui de casa olhar o que aconteceu com ar-condicionado, geladeira. Ah, Jesus, que tristeza, viu? Mas, enfim, né? Foi a mudança climática, foi a tempestade. Pra você ver, a tempestade. O raio, eu tomei um choque. Eu tava aqui no computador assim, eu tava aqui no computador teclado. Na hora que veio, tentei 3 monitores. Esse e o de cima ficou preto. E eu tomei um choque. Não sei porque eu tomei um choque. Falei, meu Deus do céu. Os monitores voltaram. A câmera parou de funcionar. Ela tá tudo pronto pra começar a gravar. A câmera parou de funcionar. Eu digo, reiniciar o computador tudo. Oh, meu Deus do céu. Aí eu fui lá dentro, fui olhar, peguei cabo. Falei, nossa, primeiro eu vi que o modem aqui tava queimado. Eu tenho um cabo longo. Eu falei, não, vou trazer de cabo a internet.
Botei, o computador não ligou. Eu falei, o cabo, será que é o cabo que tá ruim? Eu falei, vou deixar lá dentro. Aí eu fui lá dentro. O modem da negócio de energia, que é um cabo coaxial que se traduz pra internet. Eu falei, não, queimou, não acredito. Aí você tem que pedir, vem do governo, não tem como pedir entrega pra um dia. Ah, já tô sofrendo por antecedência. Mas não desistiremos e vamos estar de volta aqui amanhã, mesmo com todas essas confusões que aconteceram nas últimas horas. Agora meu trabalhinho, que tá um pouco mais, passar no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Se quiser relembrar do caso do Felipe Martins, olhe lá, mês de junho. Nos outros meses também tem as atualizações do caso dele, mas no mês de junho é que tá a questão da entrada falsa no sistema. E eu fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!